Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode deixar o copo aqui, só perguntar ao diaconia. A gente está se habituando aqui. Meus queridos, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Eu tenho ouvido falar dessa igreja tem um tempo. Tinha um amigo que era daqui, o Edi. Então é uma alegria estar aqui. Antes eu os conhecia de ouvir falar, mas agora eu posso estar aqui com os irmãos. Então nos alegra o coração estarmos aqui, tanto eu quanto a minha família. Só para que os irmãos me conheçam, eu sou o presbítero Guilherme, sou presbítero em disponibilidade lá na 4ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Estamos em Manaus, especialmente focado no seminário, sou seminarista. Então nós estamos ali no preparo rumo ao Sagrado Ministério, se Deus assim nos permitir. Agradeço o convite. Uma alegria estar aqui ao conselho, nas pessoas dos presbíteros presentes. Dito isso, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 13. O pastor Felipe me fez o convite e seminarista não pode dizer não, né? Não que a gente venha obrigado, como eu disse, é uma alegria. E ele me deu esse texto como missão. Atos capítulo 2, verso 1 até o verso de número 13. Atos 2, verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos pela leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua revelação dada a nós de forma especial. Fale conosco, Senhor, agora, nesta noite. Use o Teu servo, Senhor Deus. Tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Tua santa palavra, Senhor. Nos console, nos exorte, nos ensine, nos encoraje por meio da Tua santa Escritura, nas mediações do Teu Santo Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus sempre agiu de forma clara e poderosa na história para cumprir o seu plano. Desde o Éden, passando por Abraão, pelos profetas, Moisés e finalmente até o próprio Cristo, vemos que Deus não apenas fala, mas Ele age para salvar, para redimir o seu povo. Quando chegamos ao fim do Evangelho de Mateus, Jesus dá uma ordem que, humanamente falando, parecia impossível para aquele pequeno grupo de discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28, 19. E eu pergunto, como aqueles homens simples, a maioria pescadores, poderiam alcançar todas as nações? Eles não tinham exército, nem recursos, nem conexões políticas. A resposta está no que o próprio Jesus disse antes. Ele havia dito que toda a autoridade lhe havia sido dada. E ele disse mais: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença de Cristo com a sua igreja se manifestaria de forma especial, por meio do teu Santo Espírito.
Em Atos 1:8, ele deixa claro: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Assim, meus irmãos, como Deus no passado abriu o mar, derrubou muralhas e fez brotar água da rocha, agora ele enviaria o seu próprio Espírito para capacitar a igreja a cumprir a missão que aos olhos humanos parecia impossível. Exatamente isso que nós vimos em Atos, um momento histórico em que a promessa se cumpre e o Espírito desce para iniciar uma ação global do Evangelho, derrubando barreiras, idiomas, chegando a inúmeras nações e dando à igreja tudo o que ela precisava para proclamar a grandeza de Deus até os confins da terra. Voltando mais especialmente os nossos olhos para o texto, num contexto mais próximo, nós vemos ainda no livro de Atos, e eu preciso lembrar que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas. Ali ele narra os acontecimentos de Jesus agindo corporalmente, inclusive deixando muito claro que Jesus era homem, Jesus se fez homem, o Deus eterno encarnou. E especialmente em Atos, e alguns dizem que o livro de Atos poderia, ao invés de ser chamado de Atos dos Apóstolos, ser chamado de Atos do Espírito Santo. E de fato, é o Espírito Santo que age no meio da igreja, é ele que governa, que direciona. Mas nós entendemos que ele usa homens para isso. Ele nos comissiona essa grande missão. Então nós vemos que o apóstolo Lucas, o evangelista, não era um apóstolo, o evangelista, ele escreve este livro. Vejam, voltem no capítulo 1, verso 1. Isso fica muito claro para nós. Ele disse: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está afirmando aqui a própria Escritura, dizendo que houve um primeiro livro, nós conhecemos, nós temos acesso a ele, e este é o segundo livro. Então Lucas é quem escreve este livro, mas quando nós vamos para o verso 4, ainda do capítulo 1, nós vemos que ele, se referindo a Jesus, Jesus disse: comendo com eles, determinou-lhe Jesus que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque, verso 5, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o Senhor Jesus havia feito uma promessa, que viria o Espírito Santo, eles seriam batizados pelo Espírito Santo. João havia batizado com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. Então, os discípulos em obediência, nós podemos ver isso caminhando um pouquinho mais à frente, no verso 12, ainda do capítulo 1, os discípulos em obediência, eles permanecem, ou voltam, melhor, para Jerusalém. Verso 12, então voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado, era alguns quilômetros ali onde eles estavam. E eles vão, verso 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, e aqui tem a lista dos que estavam presentes. Nós vemos que essa lista é composta de cerca de 120 pessoas. Olhem o verso 15 do capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha a assembleia de uns 120 pessoas, e disse... Então, só recapitulando, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos por 40 dias, ele prometeu que viria ali o Espírito Santo da promessa. Os discípulos em obediência, eles permanecem em Jerusalém, porque é uma ordem clara do Senhor Jesus, eles permanecem ali aguardando esse contexto, aguardando o cumprimento dessa promessa dada pelo próprio Cristo. E assim nós chegamos aos versos que lemos, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 13. Antes de nós descermos verso a verso, analisarmos essa passagem, eu gostaria de intitular esse sermão de O Derramamento do Espírito. E nós veremos, se Deus assim nos permitir, em 3 pontos. Primeiro ponto, a descida do Espírito, verso 1 ao verso de número 4. O segundo, o que eram esses dons de línguas, verso 5 ao verso de número 11, pegando aqui uma parte ainda do verso 4. E o terceiro ponto, a reação dos ouvintes. Nós veremos, se Deus nos permitir, nesses 3 pontos, a descida do Espírito Santo, o que eram os dons de línguas, a reação dos ouvintes. Alguns dedicando mais tempo, outros menos, mas não menos importância, considerando a própria revelação, a forma como o Senhor dá ênfase por meio da sua própria Escritura. Neste primeiro ponto, a descida do Espírito, verso 1 ao verso de número 4, nós vemos, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. E o que é esse dia de Pentecoste?
Ao olharmos para a morfologia, como essa palavra Pentecoste é formada, nós vemos a palavra aqui penta, né? E aqueles que gostam de futebol, e quando eu cheguei eu vi que tem um campinho em verde. Nós sabemos bem o que é o penta. Nós temos uma seleção que é pentacampeão mundial, são 5 títulos, então dá a ideia de 5. Mas aqui não era o dia do penta, era o dia de Pentecoste. Aqui dá a ideia de 5 vezes 10, essa é a ideia de Pentecoste, ou seja, eram 50 dias após a Páscoa. Mas por que exatamente 50 dias? É o próprio Deus quem institui essa festa. Essa festa também era conhecida como a festa das semanas, porque eram 7 semanas. 7 vezes 7, 49. E num dia após essa sequência de 7 semanas, ou seja, no dia de número 50, haveria esse dia do Pentecoste. Essa festa era comemorada durante toda a semana, e especialmente aqui era o dia de Pentecoste, quando acabava essa contagem. E, meus irmãos, o que se comemorava nesse dia era justamente a colheita. Eles davam graças a Deus pelas colheitas, especialmente ali aqueles que eles haviam colhido, as primícias. Então era algo instituído pelo próprio Deus. Nós podemos ver isso lá em Levítico 23, em Deuteronômio 16. Haviam 3 grandes festas judaicas, né? Aqui o Pentecoste, a festa das semanas, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. E os judeus, eles deveriam ir, como nós vamos ver, se Deus nos permitir um pouco mais à frente, pelo menos uma vez por ano ir a Jerusalém. E normalmente eles iam nessas datas, ou nessas festas, nessas festividades. Então, meus queridos, se nós pararmos para pensar, nós veremos que esse dia, o dia do Pentecoste, era um domingo, porque depois de sábado vem o domingo. Então era o primeiro dia da semana, isso é um fato, isso é inegável. O Espírito Santo prometido, ele vem em um domingo. E aqui eu preciso destacar isso, meus queridos. O Espírito Santo, ele vem em um domingo, capacitando a sua igreja. Cristo ressuscitou em um domingo. Nós nos reunimos aqui num domingo porque Cristo venceu a morte no domingo. Os nossos pais, os nossos irmãos da antiga aliança, no sentido não que há 2 alianças, é uma aliança só, mas os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles guardavam o sábado como um descanso da criação, e nós guardamos um domingo como um descanso da redenção, porque foi o dia em que nosso Senhor Jesus ressuscitou. Isso era muito claro para os cristãos primitivos, ainda mais vendo que o Espírito Santo ele vem em um domingo. E aqui nós nos lembramos que Deus começa a sua criação também num domingo, Deus Pai, o Deus Filho ressuscita no domingo, e o Deus Espírito Santo vem sobre a igreja em um domingo. Isso era muito claro e deve ser muito claro para os nossos corações. Nós devemos vir aqui, parar com as nossas atividades, vir cultuar o Senhor não por mera tradição, mas em perfeita obediência à sua palavra, revelada e dada a nós, por pura graça e misericórdia. Em Atos 27, não precisam abrir, aqueles que querem tomar nota, diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Era o primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos com o fim de partir o pão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu for. Dizendo aqui, meus queridos, a respeito das coletas que seriam feitas no dia do Senhor, é bíblico nós ofertarmos, nós trazemos à casa do Senhor as nossas ofertas, hoje com a praticidade do Pix, né, e as contas digitais, até por questão de segurança, por vezes nós não fazemos, mas isso é importante. O fato é que os discípulos, eles se reuniam no domingo, isso preciso destacar. E o texto continua ainda no verso de número 1, ele diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos aqui diz respeito àquelas 120 pessoas que nós vemos no verso 15 do capítulo 1. Eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo é a parte superior de uma casa. E muito provavelmente é onde o Senhor Jesus instituiu a ceia, ou seja, onde os discípulos se reuniram para a Páscoa, e o Senhor ali institui um dos 2 sacramentos que nós temos. O batismo é um deles e a ceia do Senhor. Muito possivelmente era nesse mesmo local. E esse cenáculo parece ser próximo ao templo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, a implicação que tem, especialmente para esse texto. Mas já adiantando, nós vemos que uma multidão vai para ali. Então havia uma reunião ali perto. Parece que os discípulos depois vão para o templo, para a área externa. Nós vemos isso, não teremos tempo para ver, porque faz parte, a partir do verso número 14, o discurso de Pedro.
Mas nós vemos também que haveria um batismo ali, e havia umas piscinas de purificação, onde possivelmente foram batizados aquela multidão que se converteu, cerca de 3.000 homens. Mas o fato, meus queridos, é que os irmãos estavam reunidos, a igreja primitiva, formada por 120 pessoas, estavam reunidos no cenáculo. E o texto continua, ainda nesse primeiro ponto, a descida do Espírito Santo. Vejam, de repente, verso 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso foi um ato repentino, meus irmãos. O Senhor Jesus havia dito, que o Espírito Santo viria, mas Ele não falou das circunstâncias, das condições, nem o impacto, quando isso aconteceria, nem o impacto que isso causaria. Ele simplesmente disse que o Espírito Santo viria. Os discípulos creram nisso. O texto mostra que eles foram pegos de surpresa, essa é a ideia de repente. E no bom português a gente consegue compreender de forma muito clara. Eles estavam aqui assentados, o texto também nos diz, no finalzinho do verso de número 2. Então eles foram pegos de surpresa, eles estavam assentados. Alguns dizem que eles não estavam orando, mas a verdade é que o texto aqui não dá ênfase no que eles estavam fazendo necessariamente. Alguns dizem que eles não estavam orando porque geralmente os judeus oram em pé, com os braços para cima, ajoelhados. Não que isso não seja importante, mas o que o texto quer destacar aqui é que eles estavam reunidos, eles estavam juntos no dia do Senhor, talvez conversando, talvez fazendo refeições, nós não sabemos ao certo, mas o que o texto quer destacar aqui é que eles estavam unidos, em obediência, aguardando a promessa do nosso Senhor. Ele disse que enviaria o Santo Espírito, e eles estavam aguardando, um domingo como esse, aguardando a promessa daquele que não mente, do Senhor Jesus Cristo. E nesse ímpeto, meus, que nós vemos aqui no texto também, que fala sobre um vento, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. No Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra vento e espírito são a mesma. Um certo teólogo, ele afirma que o Espírito veio como um sopro, o Espírito veio como um som, como de um vento forte, para mostrar a sua poderosa energia, a sua irresistível influência, e para nos lembrar que Ele é o sopro da vida da nova criação. Assim como o sopro de Deus deu a vida à primeira criação, Ele veio do céu, pois o Espírito é um dom celestial. Calvino ainda afirma, ou melhor, mais à frente a gente vê, especialmente o Senhor Jesus também faz uma comparação semelhante ao Espírito e aqueles que são convertidos, aqueles que são nascidos no Espírito, lá no seu diálogo com Nicodemos, especialmente em João, capítulo 3, verso 8, ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Demonstra aqui, portanto, meus queridos, nós não temos como controlar o vento. Essa ideia de pneuma é a mesma palavra, por isso que quando a gente estuda o Espírito Santo, a disciplina é pneumatologia, que é o estudo do ar, do vento, do Espírito. Então essa ideia aqui, quando nós olhamos mais uma vez para o texto, verso 3 e verso 4, diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quando na Bíblia aparece fogo, geralmente a gente associa a juízo, mas precisamos lembrar que fogo também está ligado à purificação. Especialmente aqui nessa passagem, fogo é um símbolo da presença de Deus, purificando e capacitando a igreja por meio do seu Santo Espírito. Deus Espírito está purificando e capacitando a sua igreja. Para Calvino, o fogo na descida do Espírito Santo simbolizava a purificação e a iluminação que o Espírito opera nos crentes, não o juízo. O fogo manifesta o poder divino que transforma. E aqui a ideia, meus irmãos, se nós olharmos para o texto, tem a ideia de uma língua, É como se alguns discutem se já de fato apareceram as línguas de fogo e desceu sobre as cabeças, se foi um fogo, ele foi se organizando em labaredas, mas o fato é que pousou na cabeça de cada um. Mas tudo isso é simbólico, tudo isso é um símbolo. O resultado é que aqueles irmãos ficam cheios do Espírito Santo, em contraste com sermos cheios de nós mesmos. Eles não estavam mais cheios de si,
eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque de fato, como disse o Senhor Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E quando nós tivemos os nossos corações regenerados, nós que nascemos de novo, nós que fomos circuncidados, como o apóstolo Paulo fala ao escrever aos Colossenses, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da nossa carne, lá em Colossenses capítulo 2, verso 11. Nós que nós fomos circuncidados no nosso coração, nós não fazemos mais a nossa vontade, muito embora ainda exista em nós, ainda vive em nós o velho homem, mas nós queremos agradar a Deus. Muitas vezes nós erramos, mas nós devemos ser conduzidos pelo Santo Espírito de Deus. Nós somos taxados, nós de presbiteriano, de pessoas frias, e que como se nós deixássemos de lado a obra do Espírito Santo, mas não, meus irmãos. Nós nos movemos por Ele, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é Ele que cuida da sua igreja, é Ele que nos chama a estarmos aqui hoje. Nós somos de fato cheios do Espírito, se é que nós nascemos de novo, se é que você nasceu de novo, você deve ser cheio do Espírito Santo. E essa ideia é justamente com esse contraste. Então nós vimos até aqui, meus irmãos, que os discípulos estavam reunidos, aguardando o cumprimento dessas promessas, e aparece como que um vento ali impetuoso, um barulho de um som, desce sobre eles, enche aquela casa, aqueles irmãos são cheios do Espírito, e eles passam a falar, verso 4, em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E aqui, como eu disse, nós passamos ao segundo ponto desse sermão. O que eram esses dons de línguas? Ainda no verso de número 4, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Verso 5, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. A ideia aqui, irmão, desses homens piedosos que Lucas nos fala, eram cidadãos que nasceram em outros países, mas seguiam a fé judaica. Alguns, inclusive, talvez tivessem origens não judias, alguns eram descendentes, nascidos distantes de Jerusalém, distantes da terra prometida. E esses homens, eles guardavam, eles amavam o Senhor, eram homens piedosos, conforme nos diz as Escrituras, e eles eram vindos de todas as nações debaixo do céu. E eles estavam habitando em Jerusalém. A ideia de habitando aqui é que eles moravam. Essa é a ideia que é passada. Mas nós precisamos também nos lembrar do contexto. Havia uma das 3 festas mais importantes que estava acontecendo ali. Então, certamente, haviam homens que haviam peregrinado para ali, para poder estar em Jerusalém, para cultuar ao Senhor. Por isso nós pensamos que esse cenáculo era próximo ao templo. Todos aqueles homens aqui, especialmente que ouviram, eram homens que entendiam, sabiam que era um judaísmo. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei dada por Deus, a lei, os profetas, os livros, especialmente o Antigo Testamento. E o texto ele continua, quando pois, verso 6, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? A multidão ouviu aquilo e foi ver. A gente se pergunta se eles ouviram as pessoas falando em outros idiomas, muitas pessoas falando, ou se foi o som do vento. Talvez as duas coisas. Chamou a atenção daquelas pessoas e elas caminharam para ali. Eles foram para aquela região. O que interessa é o fato de que eles terem ouvido. Demonstra que ali perto havia um ajuntamento. Isso nos faz pensar, como eu disse, que esse cenáculo era próximo ao templo, onde existia uma aglomeração de pessoas. É como se estivessem ali perto, ouviram um barulho. Isso é muito comum quando tem acidente, né? Não sei se na rua de vocês é assim, mas quando tem uma batida, não dá 10 segundos, as pessoas começam a botar a cabeça para fora para ver o que aconteceu. Algumas, bem verdade, interessadas em ajudar, outras só para saciar a curiosidade. Mas isso chama a atenção, né? Algo que passa despercebido. Então aquelas pessoas foram ali ver, eles estavam atônitos, nos diz o verso de número 7, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aqui é como se ser galileu fosse um problema, né? E falar outros idiomas, como nós vamos ver. Os galileus, meus irmãos, eram pessoas simples, pescadores, trabalhadores braçais,
carpinteiros. Eles eram gente de segundo escalão, segundo a sociedade, eles falavam aramaico com um certo sotaque. Basta nós nos lembrarmos de quando Pedro nega Jesus, Aquela mulher diz, verdadeiramente, lá em Mateus 26, 73, verdadeiramente tu és também um deles, pois o teu modo de falar o denuncia. Sabia que os galileus não sabiam falar outro idioma, eram pessoas iletradas, porque exatamente isso, o dom de língua, aquelas pessoas falavam em outros idiomas. Meus queridos, nós podemos tirar algumas aplicações aqui. O Senhor Jesus escolheu homens simples. Homens simples. O Senhor Jesus não escolheu os fariseus, os escribas, os doutores da lei. O Senhor Jesus escolheu homens simples. Porque não está na força do nosso braço, está na capacitação de fato de Deus que age em nosso favor. É Deus quem capacita. Como eu disse na introdução, humanamente seria impossível aqueles homens simples anunciarem o Evangelho de tal forma, mas eles seriam capacitados pelo Espírito Santo, e aqueles homens creram. Eles foram guardados pelo próprio Deus e creram na promessa. E Deus agora os capacita com o dom de línguas. E exatamente isso, esses homens falavam em outros idiomas, e não eram idiomas incompreensíveis, línguas de anjos como alguns pensam. Eram exatamente línguas faladas. O texto nos deixa muito claro isso quando nós olhamos ainda no verso de número 8. E ouvimos, verso 8, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Lucas aqui, meus queridos, está deixando muito claro. Ele está deixando muito claro que são idiomas compreensíveis. Aqueles homens ouviam e entendiam na sua língua materna, como nós vemos. Aqueles homens compreendiam, e o contraste é exatamente esse, eram galileus, homens simples, que eram capacitados pelo Espírito Santo a falar. E alguns entendem, pelo menos 3 razões para esses dons de língua surgirem aqui. E eu particularmente entendo que todos eles se aplicam. Primeiro aqui é o reverso da maldição lá em Babel. Abram comigo em Gênesis capítulo 11, para que a gente possa entender. Gênesis capítulo de número 11. Peço a paciência dos irmãos, para que nós possamos ver os detalhes, especialmente dessas implicações. Gênesis 11. A Torre de Babel. Sei que é muito conhecida essa história, as crianças mesmo conhecem. Gênesis 11 diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, meus irmãos, o povo se reuniu ali em rebeldia ao Senhor. Deus havia dado uma ordem muito clara de encher a terra, de multiplicar. Mesmo antes da queda, a ordem é essa, de que a terra fosse cheia da glória do Senhor. Há um aspecto aqui de levar a glória do Senhor a todo lugar. É bem verdade que depois da queda, juntamente com a semente santa, vem também a semente maldita. Nasce Abel, mas também nasce Caim. Mas o mandamento continua, tanto que haviam homens que não eram de naturais judeus, que se convertiam, se achegavam ao povo de Deus. Assim como hoje, pessoas que não nascem na igreja se achegam. Eu mesmo não nasci na igreja, meus pais não eram crentes, mas nós entendemos o Evangelho e professamos a fé, porque isso é obra do Santo Espírito de Deus. Mas o fato aqui, o contexto, meus irmãos, que aqueles homens estavam rebeldes, e o Senhor
pesa a mão sobre eles, inclusive os preservando, ele confunde para que eles se espalhem, e quase que de forma obrigatória, quase não, obrigatória mesmo, eles se espalham, e assim surgem outras línguas. Mas voltando para o texto, meus irmãos, Atos capítulo 2, nós vemos, meus irmãos, então aqui, que essa é uma das razões, o Senhor desfaz essa maldição, esse peso, esse castigo que vem sobre o homem, porque se ali em Babel houveram várias línguas e houve a confusão, aqui o Senhor faz com que eles estivessem sintonizados, muito embora existam outras línguas, mas Deus os capacita para que o Evangelho não esteja restrito, antes de fato se espalhe. Eles falam a mesma língua. Meus irmãos, alguns aqui eu nunca os vi, mas eu sei que vocês são meus irmãos, e nós passaremos a eternidade juntos. Do outro lado do mundo, há irmãos nossos na China que estão perseguidos, e nós podemos orar por eles. Talvez se a gente fosse conversar com eles, nós não entenderíamos nada, mas as nossas orações chegam até Deus, porque eles são os nossos irmãos. Então nós somos um só povo. Deus desfaz de fato essa maldição aqui em Gênesis. E há um outro aspecto, há também a questão da universalidade do Evangelho, da igreja. Antes o Evangelho de fato era dos judeus, eles possuíam essas primícias, Jesus mesmo fala isso, a salvação vem por meio dos judeus. Jesus era um judeu e era necessário que ele fosse um judeu, porque a promessa, as profecias apontavam para isso. Mas Jesus deu uma ordem aos discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Meus irmãos, nós estamos muito distantes do contexto que essas palavras foram escritas, desses acontecimentos, mas o Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou até nós, e hoje nós temos por graça, a Bíblia em português. Isso é magnífico, meus irmãos. Isso é graça, especialmente aqui em Atos, onde o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, capacita aqueles homens simples, galileus, a falarem outros idiomas e assim anunciarem as verdades de Deus. Mas há também um terceiro aspecto, meus queridos. Eu gostaria que nós abríssemos em Deuteronômio agora, 28, verso 49 e 50, que é justamente a maldição sobre os judeus incrédulos. Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 49. A lei do Senhor ela é repleta de promessas, de bênção, para aqueles que obedecerem. Inclusive hoje, filhos honrem pai e mãe. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E não é diferente no Antigo Testamento. Já na lei, no Pentateuco, Deus disse, verso 49, se o povo desobedecesse, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apederá do moço. Então, meus Deus traria uma outra língua ao povo, os judeus, aquele povo, a menina dos olhos de Deus, que o Senhor Jesus chora, inclusive, que tantas vezes quis cuidar, mas foi um povo rebelde. Nós podemos ver no Antigo Testamento o povo se rebelando, vez após vez, diante do Senhor. E aqui em Deuteronômio Deus já promete isso. Isso é o cumprimento disso. Ainda, se nós olharmos para Isaías 28, 11, diz, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Jeremias também diz isso, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, língua que não sabes. E talvez a gente pense, não, mas aqui está falando do cativeiro, daquele povo que viria a assolaria Israel. Abacuque inclusive lamenta, o norte já havia sido tomado pelos assírios, e o sul viria o Império Babilônico, que tomaria o povo e levaria cativo por 70 anos. Então sim, isso aqui fala disso, mas um apontamento muito maior, algo imediato que se cumpriria, mas especialmente aqui, é o cumprimento dessa profecia. E talvez, se a gente pensar assim, pode parecer uma alegoria. Então abramos a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 20. Paulo, ao escrever aos Coríntios, inclusive falando dos dons de línguas, no capítulo 14, ele fala, inclusive no capítulo 13, que o amor é o dom supremo, mas especialmente aqui o contexto dessas palavras, nós não teremos tempo para analisar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, ele disse, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, na lei está escrito,
Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Meus irmãos, aqueles homens negaram. E nós podemos ver isso, voltando para Atos, no próprio discurso de Pedro. Os judeus crucificaram o nosso Senhor. Eles rejeitaram aquele que veio para eles. E de modo que judeu não é aquele que é nascido, que é judeu de nascimento. Todo aquele que se achega a Cristo tem seu coração regenerado por meio do Espírito Santo. São de fato os judeus. Não é uma nação, não é um povo especial. Nós somos Israel de Deus. Nós não entendemos que há um povo exclusivo no sentido geográfico. O povo de Deus, ele está espalhado sobre a face da terra. E agora todos nós, reunidos aqui, do outro lado do mundo, podemos invocar o nome do Senhor e Ele nos ouve de forma perfeita. Nós que não somos judeus, porque eles negaram o Senhor. Eles rejeitaram, de modo que sim, alguns judeus se converteram. De fato, um judeu é um filho de Deus, mas não é mais Israel. Agora é a igreja, e a igreja é contada em todo o mundo. Nós temos irmãos em todo o mundo. E talvez em alguns lugares tenebrosos, alguns dos nossos irmãos estão cultuando ao Senhor escondidos, mas eles invocam o nome do Senhor, atendem o chamado do Senhor e podem cultuar a Ele. E um dia isso terá um fim. Então, meus irmãos, essas são as 3 razões que nós podemos entender as implicações teológicas. A desfazer, Deus reveste a maldição de Babel. Segundo, a universalidade do Evangelho. O Evangelho é falado em outras línguas, inclusive, meus irmãos, o próprio Novo Testamento, ele não é escrito em hebraico, aramaico, ele é escrito em grego. É escrito em grego, isso é um apontamento muito claro. E nós temos, pela graça de Deus, acesso a ele em português, porque homens labutaram. E como nós vamos ver mais adiante, em algumas aplicações, que é necessário ainda muito trabalho. Muitas pessoas precisam ainda ser alcançadas. E por fim, é uma maldição sobre os judeus, é o cumprimento das profecias, eles que rechaçaram, negaram o nosso Senhor. E o texto, meus irmãos, voltando aqui para Atos, ele nos fala ainda, meus queridos, que aqueles homens, no verso número 11, eles perguntam, vendo aqueles dons, aquelas pessoas falando em suas línguas maternas, ele diz: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aqueles homens humildes foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados a falar as grandezas de Deus. E o que é as grandezas de Deus? Qual, meus irmãos, é a maior grandeza que se manifestou a nós? A misericórdia de Deus, por meio de seu Filho bendito, é a maior grandeza que já aconteceu na história da humanidade. O mundo inteiro passa a recontar o calendário. Nós estamos em 2025. E aqueles que negam o nosso Senhor Jesus, em cada segundo do relógio que passa, eles acumulam ira sobre si, porque o mundo, como um grande marcador, aponta que há 2025 anos atrás, Deus se fez homem em favor do seu povo. E o mundo inteiro sabe disso. Eles negam, eles enxergam, mas não podem ver. Eles escutam, mas não ouvem. Mas nós, pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus, podemos nos achegar a isso. Cristo Jesus, o nosso Senhor, a razão de nos reunirmos aqui, a razão do nosso próprio viver, é a grandeza de Deus. Cristo morto e ressurreto. Nós nos gloriamos, meus queridos, na cruz. Para os judeus isso é escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos nisso e não temos mérito algum nisso. Foi Deus quem de fato nos atraiu para si. Então nós vimos que o Espírito Santo desce sobre a igreja, os enche e os capacita. Segundo ponto, a falar em línguas compreensíveis, idiomas. E por fim, no verso 12 e 13, nós vemos a reação daqueles irmãos, ou melhor, daqueles homens. Verso 12 e 13, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus irmãos, para nós entendermos as implicações, precisaremos ler e caminhar um pouco mais nos versos, no discurso de Pedro.
nós não teremos tempo para isso, mas a ideia é aqui que alguns de fato ficam perplexos, ficam atônitos diante daquelas sinais, e eles interpelavam com os outros, eles falavam o que isso significa. E talvez esses tinham um desejo sincero de entender aquilo, estavam curiosos, eles não podiam ignorar os sinais, mas outros zombavam e diziam: estão embriagados. O mundo zomba, meus irmãos, por vezes de nós, ou quase sempre. Certa vez eu li, uma discussão, e eu sei que talvez não seja o melhor ambiente para ter, mas eu vi um irmão discutindo com outro em alguma publicação, e o outro falava assim: você acredita num homem que morreu há 2000 anos e disseram que ressuscitou? O mundo zomba da nossa fé. O mundo zomba quando nós dizemos que Deus criou todas as coisas. O mundo zomba. O mundo zomba de nós, diz que nós somos loucos, que nós somos cegos. Mas não, nós cremos num Deus trino, que criou todas as coisas, que encarnou para que nós pudéssemos ter perdão, que morreu e ressuscitou, que nos comprou com seu precioso sangue. E não somente isso, mas nos deixou o Santo Espírito Consolador para conduzir a igreja. O Santo Espírito de Deus tem conduzido essa igreja e tem guardado essa igreja, assim como toda a igreja na face da terra, porque nós somos a sua noiva. Ele morreu em nosso favor. O mundo zomba disso, mas não importa, meus irmãos. Um dia o mundo inteiro verá em quem nós cremos. Eles terão que professar publicamente isso. Meus irmãos, por fim, caminhando para 3 rápidas aplicações, queria lembrar que o Senhor Jesus disse aos discípulos para eles ficarem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque eu os batizarei com o Espírito. Recebereis poder para quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Precisamos confiar, meus irmãos, nas promessas do Senhor. Deus disse a Adão para não comer daquele fruto. Ele desobedeceu. Diante disso, Deus disse que enviaria Cristo diante da queda, diante do nosso estado de morte. Deus enviaria Cristo, Ele veio. Cristo disse que enviaria o Espírito Santo e Ele veio. Cristo disse que voltaria, Ele voltará. Cristo voltará. Historicamente, isso não é uma metáfora, isso é algo real. Cristo voltará no tempo e no espaço. Esse céu vai abrir, meus irmãos, e o nosso Senhor nos chamará: vinde a mim, benditos, o meu nome, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todas as nossas dores, as nossas dificuldades, todos os nossos problemas terão fim, porque nós não mais teremos o pecado que tenazmente nos assedia, e Ele cuidará de nós, reinará sobre nós por toda a eternidade, nós reinaremos com Ele. Guardem isso em seus corações, lembrem-se disso, não se esqueça: Cristo voltará. Cristo voltará. Pregue ao seu próprio coração, quando o seu coração duvidar, diga-se: cale, Cristo voltará. Ele é a nossa esperança guardada nos céus, como nós vemos na liturgia. Cristo não mente, Deus não mente, confie nele, porque Ele voltará. Em segundo ponto, meus irmãos, Deus capacita a sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Hoje o dom de língua talvez não esteja em vigor. Eu entendo que já teve o seu cumprimento. O Evangelho chegou a todas as nações, de modo que há forma de nós estudarmos, de nós labutarmos. Você pode, inclusive, estudar, aprender outros idiomas para auxiliar missionários, para fazer traduções. O dom de línguas aqui teve o seu propósito claro: falar das grandezas de Deus. Ou seja, a vocação consiste nisso. Talvez nós devamos estar muito mais dispostos a pregar a palavra de Deus, falar das grandezas de Deus, daquilo que Ele fez conosco, do que procurar coisas miraculosas que tiveram o seu cumprimento, tiveram o seu propósito. Você tem pregado as grandezas de Deus, você tem falado do Evangelho. Isso é somente algo que somente a igreja, meus irmãos, pode fazer. Hoje há uma agenda global que diz que nós temos que amar o próximo, que todos são iguais, que a diversidade é importante. Eles levam assistência. Nós, como igreja, devemos sim ter atos de misericórdia, ser luz neste mundo, acudir aqueles que precisam. Mas tem uma coisa que só a igreja pode fazer: é pregar o Evangelho.
Porque se nós levamos roupas e comidas e não pregamos o Evangelho, as pessoas vão para o inferno, cheirosinhas, alimentadas, mas elas vão para o inferno. É só o Evangelho que pode nos salvar. É o Evangelho que lhe salvou. É o Evangelho que me salvou. É o Evangelho que mudou a nossa sorte e nos fez filhos de Deus. É o Evangelho que nos resgatou, que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É somente o Evangelho. Isso é dado à igreja. De forma simples, fale do Evangelho para o seu vizinho. Fale do Evangelho para o seu colega de trabalho, para o seu familiar. Pregue e viva o Evangelho. A palavra diz, Paulo diz que as mulheres com maridos incrédulos devem ganhá-lo em silêncio, em submissão. O mesmo se aplica aos maridos. Os filhos que tanto anelam para que os seus pais sejam crentes e insistem em pedir oração. E eu falo de mim, um passado, mas não dão testemunho em casa. São insubmissos, não estudam, envergonham o nome do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, viver aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que vivemos. As duas coisas, elas caminham juntas. Fale de Cristo, fale das grandezas de Deus. E por fim, como eu disse, o dom de línguas tinha o propósito de anunciar as verdades de Deus. Então talvez você agora, eu falo de forma bem mais específica, tenha um dom do ensino. Talvez você tenha um dom de pregar. Meus irmãos, como as nossas igrejas precisam de homens, precisam de ministros. Isso me dói o coração, de saber que tantas igrejas estão sem pastores. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar essa lei, se dedicar, inclusive é importante, sim, não há problema nenhum em querer que nossos filhos sejam médicos, engenheiros, eletricistas, qualquer que seja a outra profissão para a glória do Senhor, não há problema nisso, que o seja, para a glória do Senhor. Mas quantos de nós queremos que os nossos filhos sejam pastores, que vão até os confins do mundo anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos? Quantos de nós temos coragem de orar pelos nossos filhos, pelos nossos pequeninos filhos, que nós queremos sempre ter perto conosco, e dizer: Senhor, se Tu queres, faça dos meus filhos missionários, faça das minhas filhas missionárias, esposas de pastores. Eu já falei para minha esposa que nada me traria mais alegria no coração de que ver as minhas meninas trabalhando na obra, casada com pastores. Meus queridos, nós precisamos clamar, incentivar, sustentar, que Deus levante no meio da igreja pastores. Nós precisamos dedicar tempo em oração, pedindo que Deus mande, porque a seara é grande. O Senhor Jesus disse, mas poucos são os trabalhadores. Isso é um dado, isso é um fato, mas Ele nos diz o que nós devemos fazer. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Deus envia, meus irmãos. Deus há de enviar pastores, porque ninguém se importa mais com seus eleitos do que o próprio Deus. Eu sei que essa igreja tem sido pastoreada. Eu não falo isso para bajular, não. Não falo isso para bajular. Eu sei que essa igreja tem sido pastoreada. Tem presbíteros. Vocês não estão sem pastores. Vocês têm presbíteros. Sobretudo, vocês têm Cristo, Jesus, o nosso Senhor, o Supremo Pastor. Ele tem cuidado de cada um de vocês com o seu Santo Espírito que habita em vocês. Não se esqueçam disso. Cristo, o perfeito pastor, tem cuidado de cada um de vocês. Ele sonda os nossos corações e tem cuidado de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, nós precisamos crer nas promessas de Deus, confiar que Ele voltará. Nós precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho, falar das grandezas de Deus ao nosso próximo. Nós precisamos nos dispor, nos envolver com a obra, diretamente indo, indiretamente orando e contribuindo, porque essa é a grande comissão. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito,
Nós cremos em Ti, Deus Trino, que se revela a nós por meio da Tua palavra. Nós cremos que Tu criaste todas as coisas, mesmo diante da nossa queda, Senhor. O Senhor, de forma misericordiosa, enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor nos redimiu, Senhor Deus. O Senhor apagou as nossas transgressões como se elas nunca tivessem existido. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas Ele não nos deixou desamparado. Ele enviou Deus Espírito que habita em nós, a quem nós tantas vezes entristecemos com as nossas obras más, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos santifica, Senhor. Nos perdoe a falta de fé, quando nós duvidamos, Senhor, das Tuas promessas. Se procederes bem, o Senhor nos diz que nós comeremos o melhor da terra. Mas se procedermos mal, seremos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós cremos que o Senhor há de nos sustentar. O Senhor não permitirá que as portas do inferno prevaleçam contra a Tua noiva. Nós cremos nisso, Senhor. Dá a certeza a cada dia aos nossos corações, para que nós confiemos que Cristo voltará e que em breve momento nos encontraremos contigo, porque a nossa vida é breve, Senhor. Nos dê um coração firme nas Tuas promessas, Senhor. Senhor Deus, nos incomode para pregarmos o Evangelho, Senhor, falarmos as Tuas grandezas. Coloque, Senhor Deus, em nossas bocas as Tuas palavras, Senhor, que nós não temamos, Senhor Deus, a sabedoria deste mundo, porque o Senhor mesmo levantou homens simples, e o mundo inteiro foi mudado, Senhor, porque não é por nós, é por Ti, é o Senhor que nos capacita com Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Senhor Deus, nós também Te rogamos que levante, Senhor, no meio da Tua igreja, homens especialmente, para o sagrado ministério, Senhor. Levante homens e mulheres para servir na Tua igreja. Levante professores, Senhor Deus, missionários no meio da Tua igreja, para levar o Teu Evangelho àqueles que estão perdidos e não Te conhecem, Senhor. Para que o Teu nome seja anunciado, para que a Tua glória seja manifestada, e assim as pessoas possam cultuar ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Cuide desta igreja como Tu tem cuidado, Senhor. Continue a sustentá-los, Senhor Deus, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, que tem controle de tudo, Senhor Deus, que acontece. Nos guarde, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.